Bom dia, tudo bem? Tem um bom tempo que a gente não se fala, não é verdade? Mas nem sempre a gente tem tempo para escrever qualquer coisa, para falar. E hoje eu queria falar com vocês sobre um assunto muito interessante, em que as pessoas também ficam sem entender normalmente sobre isso, né? Quero falar com vocês sobre iniquidade. Muitas pessoas pensam que a iniquidade é pecado, e a iniquidade não é pecado. Ela é pior do que o pecado. Ela é tão séria, que quando Deus os 10 mandamentos, ele falou que ele visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. Então a coisa não é fácil. Mas por quê? Então eu queria conversar com vocês sobre iniquidade, para que vocês possam entender, compreender. E como eu criei uma apostila sobre isso, eu tenho alguns livros, algumas apostilas assim que eu faço, pequenininhos, né? Mas na hora certa eu vou passar para vocês. Mas eu quero conversar. Eu acho que nesse dia e mais um pouquinho a gente pode conversar sobre isso aqui. Primeiro quero dizer assim, ó, que é uma satisfação estar com vocês novamente. E como sempre, tudo que eu falo aqui eu mostro dentro da palavra de Deus, versículo, capítulo, livro, tudinho certinho, né? Então nós temos aqui uma passagem no livro de Oséias, no capítulo 4, versículo 6, que diz assim: "O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento". E é uma realidade. Hoje vocês estão vendo aí um monte de gente falando um monte de abobrinha, se fazendo passar por pastor, nunca estudaram, nunca levaram olhos sobre a sua cabeça, não fizeram seminário, mas fica 1, 2 anos dentro da igreja, abre uma portinha aí e diz que é pastor. Isso é um perigo muito grande, né? São sepulcros caiados, né? Mas não estou aqui para falar sobre isso. Estou para falar sobre algumas situações. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Isso está em Êxodo 20, no versículo de número 5. Veja como é séria essa situação de iniquidade. Porque a iniquidade é o dolo, né? É um problema sério. Isso daí está dentro da igreja, está no nosso dia a dia, está em tudo quanto é lugar e a gente tem que se precaver disso aí. Olha como é que funciona. Tu eras querubim da guarda, ungido, e te estabeleci. Permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras preciosas. Perfeito era nos teus caminhos desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Ezequiel 28, 14, 15. E veja, Satanás, esse querubim perdeu a graça de ser o anjo mais importante de Deus, porque deixou a iniquidade entrar dentro dele. Sabe, muitas vezes você conhece a pessoa quando você dá cargo à pessoa. Quando você, no trabalho, na igreja, em qualquer lugar, quando essa pessoa pega uma autoridade, ela começa a desapontar com essa situação. E foi o que aconteceu. Ele se achou mais importante do que Deus, não respeitou as situações todas e começou a fazer situações, criar situações e acabou perdendo essa situação de ser aquele anjo mais importante. Foi o primeiro anjo que Deus fez, né? Mas ele cometeu erros gigantes porque ele queria ser mais do que Deus. Então, cada um é chamado para a sua situação e Deus vai trabalhando com a gente, né? E nesse caso foi o que aconteceu. Foi assim que Satanás caiu para a terra. A iniquidade é o que a Bíblia chama de corpo do pecado. Isso não está escrito na Bíblia, é uma observação minha. Por que o corpo do pecado? Porque ela gera pecado. Por isso que eu digo que ela é pior do que o pecado. Ela gera. Se origina no espírito e invade a alma e o corpo físico, como um lodo, suja tudo. Nós vamos ver algumas passagens. Tem uma passagem muito importante, muito interessante, que se eu não der para mim falar hoje, eu vou falar no próximo, em que, na realidade, se deixou ela entrar,
um homem de Deus que tinha um coração segundo o coração de Deus, deixou a iniquidade entrar dentro dele. E ele teve consequências terríveis, cometeu pecados terríveis contra Deus, contra a casa dele, contra o povo dele, porque deixou a iniquidade entrar. Assim somos nós quando não cuidamos, né? O que será um constante obstáculo para receber a plenitude das bênçãos de Deus? Ela está aqui para atrapalhar as tuas bênçãos. Por quê? Deus, ele trabalha na santidade. Veja que os serafins estão acima dele, lá no livro de Isaías 6, falando santo, santo, santo. Sabe, sem santidade é impossível agradar a Deus. Então, santidade, separação. Você tem que ser separado por Deus e entender perfeitamente o que é isso, compreender o que é isso, estar pronto para ajudar o próximo, pronto para seguir os caminhos de Deus. A Bíblia está cheia de códigos, nos ensinando muitas coisas, né? Vai permanecer no coração do homem para colocar nele todos os tipos de desejos perversos e pecaminosos. É isso que a iniquidade faz. Ele entra no teu coração. A gente faz ter desejos perversos e pecaminosos. E aí você vai cometer o pecado. Foi assim com Caim, né? Foi assim com vários homens de Deus, né? Isso se chama concupiscência, a herança do pecado foi transmitida agora, ela vai corromper a alma, para que este conheça o desejo, comece a desejar mal, será uma força irresistível, a qual, em muitos casos, arrastará pessoas aparentemente boas para cometer pecados abomináveis. Então a pessoa começa a pecar porque ela não cuida disso aí. Isso é problemático, né? Ninguém, ao ser tentado, veja bem, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz. Quer dizer, você deixa as coisas acontecerem, você vai batendo naquela tecla que você sabe que é errado, o pecado vai entrar, porque a iniquidade está ali. Ó. Onde você vê isso? No livro de Tiago, no capítulo 1, versículo 14, versículo 15. O propósito dos juízos de Deus é alinhar todas as coisas para a sua vontade e justiça. Logo, onde houver caminhos torcidos, haverá uma continuação divina buscando alinhar a pessoa com ele. Veja, Deus está sempre procurando te salvar, te ajeitar. Então, às vezes, quando Deus tem um propósito na tua vida, então há um processo. Por quê? Porque você tem que mudar, você tem que crescer, você tem que se colocar na posição. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. Opa, peraí. Quer dizer, tem tribulação para mim, e a palavra diz que você tem que entender que isso não é coisa ruim. Olha só. Não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. E a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado. Aonde está isso? Para você estudar, para você ver isso direito. Isso está em Romanos 5, no versículo 3, 4 e 5. Esse estudo ele é profundo, é muito importante para você entender. Em Êxodo 25, observe que Deus não está falando aos ímpios, mas a seu povo. Isso é muito interessante da gente ver. Quando ele fala sobre os 10 mandamentos, ele está falando para o seu povo. Então a gente tem que entender como é que funciona isso. Ele diz que não está visitando o pecado, mas a iniquidade. Veja, ele não diz, eu estou visitando o pecado nos pais dos filhos. Não, ele fala que está visitando a iniquidade dos pais nos filhos. Então há uma diferença muito grande aí.
A mãe não produz filho, a iniquidade, o filho da iniquidade é o pecado. E o pecado gera quem? Gera a morte. Tem que entender como é que funciona isso. Em Êxodo 25, observe que Deus não está falando aos ímpios, mas ao seu povo, e diz que está visitando o pecado, mas a iniquidade. O pecado é tão somente o fruto da iniquidade. Estou lendo o que eu já tinha escrito, né? A grande maioria dos crentes confessa seus pecados a Deus. Isso é verdade. Mas jamais pede que ele apague as suas iniquidades. Você já viu isso? Você confessa os seus pecados. Não, Senhor, eu quero confessar meus pecados. A igreja manda você confessar os pecados. Você pecou? Mas e a iniquidade? Salmo 51, 1 e 2. Vai ler, presta atenção. Porque Davi deixa isso bem claro. Ele pede perdão a Deus pelos seus pecados e pede que ele apague as suas iniquidades. E só Deus pode apagar as iniquidades. Isso é importante que você saiba, né? Por esta razão, continuam sofrendo as consequências de terríveis maldições financeiras ou de enfermidades hereditárias, destruição familiar, acidentes, tragédias que não deveriam ocorrer estando debaixo da proteção de Deus. Você não pode estar debaixo da proteção de Deus cheio de iniquidade. Deus já deixa isso bem claro, que ele visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. Então, você tem que mudar a tua maneira de pensar, a tua maneira de agir, a tua maneira de ser. Deus faz diferença entre a iniquidade e o pecado. O fruto não é igual à raiz. Neste caso, há diferença entre a origem e o que é dado à luz. É importante você entender. Jesus não veio somente para vencer o pecado em nossas vidas, mas para desfazer as obras do diabo. Por isso ele veio. É importante você saber. Quando Moisés clama a Deus para ver sua glória, o Senhor se manifesta e diz: passando o Senhor por diante dele, chamou o Senhor, Deus compassivo. Olha, Moisés, hein? Compassivo, clemente, longânimo, grande em misericórdia e fidelidade. Olha, puxando o saco, quem já fez besteira, né? Que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a iniquidade. Olha, Moisés falando para Deus. Transgressão, pecado, ainda que não inocenta o culpado. E visita a iniquidade dos pais nos filhos e nos filhos dos filhos até a terceira e quarta geração. Ele apaga, ele perdoa, mas a consequência vem, porque isso é plantio. Então, você faz mal para o outro, pode ver que isso vai acontecer mais cedo ou mais tarde. Por quê? Porque o nosso Deus é Deus de justiça. Eu sempre acho muito interessante quando alguém pede assim: pastor, pede para que Deus faça isso, faça aquilo, faça aquilo. Deus vai ouvir? Principalmente as meninas, né? Quando querem casamento, querem isso. Eu falo, não. Mas por quê, pastor? Porque Deus é justo. Deus jamais vai te dar uma coisa boa para a sua vida se você não for uma coisa boa para a vida do semelhante. É assim que funciona. É plantio. É julgo desigual. Tem que estar tudo certinho e alinhado para poder viver o cordão de 3 dobras. Êxodo 34, 5, 7. Deus não trata o mal de forma genérica. Ele é tremendamente específico. É assim como nós temos que responder contra todo o reino das trevas. Verdadeiramente, veja bem, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e foi ferido por causa das nossas transgressões, moído por causa das nossas iniquidades. Veja, esta é a razão pela qual ele teve que passar na cruz. Ele foi moído pelas nossas iniquidades. Isso foi um preço que foi pago. Isso é uma coisa triste, horrível, que você tem que se ver livre. Tem que pedir para Deus apagar, apresentar o sangue de Cristo, o sacrifício dele. Isso está em Isaías 53, 4, 5, 10 e 11. Vai ver isso aí, é importante que você estude a palavra de Deus. Nós estamos chegando numa época muito perigosa. Não dá tempo para a gente brincar. Uma grande parte do corpo de Cristo se limita a receber a salvação de seus pecados, mas vive uma vida cheia de enfermidades emocionais e físicas, aprisionado, encarcerados na alma. Por quê? Porque não faz o que tem que fazer.
Isso está em Gálatas 5, 19 até o 26. Eu vou continuar trabalhando com vocês sobre iniquidade nesses vídeos, vai uns 2 ou 3 essa apostila minha, porque é importante você entender. Porque às vezes eu fico vendo os pastores falando assim, porque a iniquidade é o pecado. A iniquidade não é pecado, é pior do que o pecado. A iniquidade é o que gera pecado. Nós vamos ver como ela trabalha na vida de um homem daqui a pouco. Isso é importante acompanhar esses vídeos de iniquidade. Mais uma vez, vemos que Deus especificou limpando o seu povo pela confissão detalhada destas 3 formas corruptas do ser humano, a saber, iniquidade, rebelião e pecado. Olha, iniquidade, usar de malandragem para conseguir as coisas. Aí tem rebelião, porque a iniquidade gerou a rebelião. Aí você sai da igreja e vai montar uma igreja. E aí você gerou o quê? O pecado. Aquela igreja não prospera, e o diabo faz com que você fique alguns meses com uma igreja que não tem base, porque sai da palavra de Deus, aí a igreja acaba, aí fica um para cá, outro para lá, com vergonha de voltar para casa. Por quê? Porque não estudou a palavra de Deus, não prestou atenção e fez besteira. Tantas igrejas estão faltando. Por quê? Porque vão para igrejas que não ensinam a palavra de Deus. Vamos dançar. Às vezes tu chega numa igreja, como é que estava o culto? Uma bênção, sobre qual foi a palavra? Eu não sei, mas estava uma bênção, estava. Olha, toma cuidado. Isso é perigoso. A iniquidade é parte do espírito do homem. O homem está composto por espírito, alma e corpo. Intangíveis, altamente complexos, e devemos conhecer para caminhar na vitória de Cristo que conquistou por nós. Muitos dos fracassos de milhões de cristãos se devem ao escasso conhecimento destas 2 partes fundamentais do nosso ser. E a maior desta decide ignorar suas profundidades para não se meter em maiores complicações, infelizmente. É esta atitude que mantém milhões de pessoas presas em tribulações e desertos dos quais não podem sair. Fica passando tribulação, então, fica no deserto, porque você gosta de ficar na iniquidade, não quer se ver livre, não usa o pastor que Deus deu para você, não busca aquilo que tem que buscar, não sabe que os anjos são seus conservos, por isso você tem que orar. Tem que pedir ao Deus Pai, como Jesus falou, tudo aquilo que pedires ao Pai ou a mim, em meu nome, o nome de Jesus, é uma chave. Infelizmente, é esta atitude que mantém milhões de pessoas presas em tribulações e desertos, dos quais não podem sair. Paulo menciona em sua primeira carta aos Coríntios que há corpo natural e corpo espiritual. Semeia-se em fraqueza, ressuscita-se em poder, semeia-se no corpo natural, ressuscita-se em corpo espiritual. 1 Coríntios 15, 43, 44. Tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda a impureza, tanto na carne como no espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor do Senhor. 2 Coríntios 7:11. O mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses 5:23. Deus abençoe você, que você possa, nesse primeiro estágio de ensino sobre iniquidade, buscar isso direitinho. Depois nós vamos conversar, quem sabe a gente bota isso aí também para você conseguir ter acesso de uma outra forma, para você xerocar. Vamos ver mais para frente, mas é importante que você estude iniquidade. Deus abençoe você. Em breve espaço, essa semana, a gente vai conversar mais sobre isso, tá? Chegamos em 5 páginas da apostila. A apostila que eu tenho, que eu quero passar para vocês depois, para quem quiser, é essa aqui, faz parte dos meus estudos. Ó.
códigos da Bíblia, iniquidade. Eu faço apostilas, faço essas coisas, mas aqui comigo não tem isso, né? A gente vai passando isso tudo para vocês dessa forma de estudo. Então divulguem, né? Coloquem para que as pessoas possam ter então mais acesso a esses estudos e possam se ver livres do pecado e estar na presença de Deus e se ver livre pela misericórdia de Deus, como foi no caso com Moisés e muitos outros que se viram livres da iniquidade. Deus abençoe você e em breve estaremos juntos mais uma vez.